pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, né? Já me conhecem aqui, sou professora de matemática. Nossa aula agora no comecinho da manhã vai para os sextos anos, esse trio de aulas que os professores estão trazendo aqui para vocês, sempre no mesmo horário, né? E o pessoal do sexto ano sempre muito participativo. Tenho certeza que já tem gente ali no chat para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, alunos, professores, colegas aqui da rede. Vamos fazer essa aula ser massa, né? Para essa interatividade acontecer, você vai utilizar o nosso aplicativo, tá certo? Para que isso seja simultâneo, né, no momento da aula, a gente precisa de ajuda. E quem está hoje comigo, nesse momento ali, interagindo através do aplicativo, é o professor Pedro. Eu vou passar ali para ele a palavra, para ele fazer aí as considerações iniciais e falar um pouquinho dessa interação. Tudo bom, professor? Olá, tudo bem, Briane? Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática para as turmas do sexto ano. Você sabe que você pode assistir essa aula através do celular, tá bom? Através da TV também ou através de um computador. Mas para você assistir pelo celular e ter acesso aqui ao chat, tá? Como a Adna, como a Luísa, o Gustavo, a Maria, o David, que está todo mundo aqui presente aqui na nossa aula, para você ter acesso a esse chat aqui e comentar e participar da nossa aula, você precisa fazer o download do aplicativo, tá bom? Para você participar aqui da aula, tá certo? Então, Billy vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer aí na sua telinha. Você vai pegar a câmera do seu celular e vai colocar dentro do QR Code que você utiliza, tá? No seu sistema operacional, seja no Android, seja no iOS, tá bom? Então, você vai colocar lá a sua câmera, vai ser direcionado para a loja de aplicativos e lá você vai fazer o download, tá? Quando você fizer o download do aplicativo, você vai colocar o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha é o dia do seu nascimento, tá? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí você vai ter a oportunidade de estar aqui junto com a gente, junto com a Andresa, que deu bom dia! Cumprido, da Escola Divino Espírito Santo. Então, sejam bem-vindos. Agora a Briane vai dar continuidade com a aula. Vamos lá, né, gente? A ideia é que a gente tenha essa interatividade aqui e os colegas professores também sintam-se à vontade de acessar o aplicativo e comentar aí, junto com o Pedro, né, sobre o que vocês estão percebendo da aula, dizer da escola que vocês fazem parte. Vai ser muito legal interagir com vocês, tá certo? Hoje, quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa, tá aqui no cantinho, ó. Tem hora que ela foge de mim, mas eu pego ela de volta para traduzir aqui em minhas aulas, tá certo, gente? Aqui a gente tem a aula no formato digital, né? Esse formato possibilita que você assista a aula ao vivo na TV, dentro do horário certinho, tem reprise à tarde, né? E aí depois você pode dar uma olhadinha tanto no computador quanto no celular, através do aplicativo e no YouTube, né? No canal lá livre do YouTube, tá certo? A gente tá com um canal aí crescendo cada vez mais. Minha última atualização tem 8,44 mil inscritos e a gente já tem, acredito, um pouco mais que isso, né? Eu fiz esse print no comecinho da semana, então acredito que a gente já tem um pouco mais do que isso aí, tá bom? E falando sobre esse 8,44, já guarda essa informação para a gente comentar um pouquinho sobre ela mais na frente, tá certo? O plano de estudo que a gente vai utilizar para a nossa aula é o da 32ª semana, tá? A gente utilizou, né, as 2 primeiras aulas dessa semana, o da semana 31, né, o plano de estudo da semana 31, porque a gente tinha um assunto bem comprido e aí a gente precisou diluir um pouco mais. O assunto dessa trilha diferente já é um pouco mais resumido, né? A gente vai conseguir contemplar nessa aula. Então, para você acompanhar e fazer os exercícios, dá uma olhadinha aí nesse plano de estudo da semana 32, tá certo? Bom, gente, pega aí o seu lápis e o seu caderno para fazer as suas anotações. A gente vai falar de algumas situações hoje que tratam do arredondamento. E para isso, eu preciso que vocês lembrem das regrinhas, né? E de que maneira a gente faz esse processo, tá? Olha só uma informação que eu trouxe aqui para vocês. Para a superfície do Brasil foi calculado um valor de 8.510.345,538 quilômetros quadrados.
gigante do nosso país, né? Então, vê o número como está extenso ali. A gente trouxe uma informação oficial, tá certo? Tem aqui a referência do IBGE, tá? Então, é uma informação que está ali medida por um órgão sério que tem a possibilidade de ser o quão mais assertivo puder, né, nessa medição. Uma vez que para você medir a área de um país como o nosso Brasil, que tem todas essas quebrinhas aqui, a gente já viu que essa questão de área fica bem difícil, mas a estimativa através do IBGE, ela fica mais próxima do real, tá certo? Então, a gente também poderia informar outras medidas. A maioria das vezes que a gente vai estar trabalhando com essas informações numéricas muito altas, a gente precisa dar duas informações. A primeira é uma informação compreensível, de tal forma que você consiga verificar se isso é muito ou se isso é pouco. E a segunda, a informação tem que ser o mais objetiva possível, principalmente em noticiários e em situações em que a gente precisa fazer comparações. Para isso, a gente pode reduzir o valor desse número, né? A gente pode arredondar o valor desse número, não necessariamente dizendo o valor real, a não ser que de fato a gente precise realmente daquela informação, mas você vai ter a dimensão do tamanho aproximadamente. É uma palavrinha que a gente usa com frequência, né? Quando está trabalhando com esse tipo de medida, né? Então, eu trouxe ali o número inicialmente, ali em cima, mas eu poderia ter dito, né, como está a informação embaixo, ó, a superfície do Brasil possui valor aproximado de 8.500.000 quilômetros quadrados. Então, deixei ali em cima o valor inicial que a gente havia contemplado, com a sua vírgula e tudo mais, mas embaixo eu coloquei um número fechadinho, sem casas decimais, e coloquei um valor aproximado, né? Um valor arredondado. E aí a gente começa a se perguntar de que maneira eu posso ou não fazer esses arredondamentos, né? Quando que a gente perde de informação com isso? E se isso é relevante no contexto que a gente está analisando? Se eu dissesse para vocês que é aproximadamente 8.500.000, a gente tem aí a noção de que o Brasil realmente é muito grande. E a gente não tem a dimensão de fato do quão grande seria esse 8.500.000, porque visualmente a gente não tem essa referência, não é verdade? Mas, a título de comparação, por exemplo, o Japão é um país bem pequenininho. Então, a gente pode comparar os tamanhos fazendo essa relação. Quantos Japões caberiam dentro do Brasil? E aí? Já seria uma ideia aqui. Quanto maior for a área, a gente vai ter uma comparação com um país que é menor, né? Então, verifique que a ideia, nesse momento, trazer o arredondamento para o nosso contexto é trabalhar com essa noção de é um valor que eu posso sim arredondar, porque o valor exato dele não vai fazer tanta diferença, mas é mais a gente ter a referência e a comparação com outros valores, tá certo? Ó, ainda também poderia ter colocado aí o valor certinho, tá ali em cima de novo, e embaixo eu coloquei aproximado 8.510.000. Pronto, agora tá certo. 8.510.000 quilômetros quadrados. Então, eu fiz um outro tipo de arredondamento. No inicial, ó, nesse aqui, eu tinha colocado só 500.000 e agora eu coloquei, vamos avançar agora, 510.000. Então, a gente fez um outro tipo de arredondamento, ainda assim, né, a gente tem uma quantidade de casas iguais a 0 ali no final, fez esse arredondamento agora para a terceira casa de lá para cá, né, se a gente for contar daqui para lá, vai ser a nossa quinta casa decimal, tá certo? Então, a gente começa a perceber esse tipo de comparação e como que eu faria esse arredondamento, de acordo com o valor que está ali inicialmente, que é o valor real, tá bom? Em outro momento em nossas aulas, a gente estudou aqui na Semana da Astronomia algumas distâncias, né, que a gente chamou de distâncias astronômicas. Agora, a gente está observando aqui, por exemplo, a distância do Sol até a Terra. E eu acho que essa distância é muito grande. E essa tela eu apresentei no dia, a gente fez essa ideia de comparação, tentando medir essa distância, né, de que maneira eu consigo escrever esse número. Então, olha a informação que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui a quantidade gigantesca de 1.000, milhão, bilhão, 149 bilhões, 597 milhões, 870.700 metros. Minha gente, é muito comprido, né? Se a gente fosse escrever isso em quilômetros, ó, 1.000, milhão, 149 milhões, 597.870,7 quilômetros. Olha como é longe que a gente está disso.
e a gente não está nem tão distante assim, né? Comparado com outros astros, a gente está relativamente perto, né? Sente aí a quinturinha do Sol ainda, enfim. E aí a gente começa a perceber que se eu começar a escrever ou a verbalizar esses números o tempo inteiro, principalmente no campo da astronomia, se a gente está estudando isso de maneira mais tranquila, né, não está aprofundando, a gente pode trabalhar com essa ideia de distância mais reduzida. É tanto que aqui a gente explica que isso significa uma unidade astronômica, não é ainda a velocidade da luz. Isso significa, na verdade, a distância da Terra à Lua, 499 segundos-luz. Segundos-luz comparados a anos-luz, então quer dizer que é uma distância pequena comparado a essa distância que a gente já escutou em algum lugar de anos-luz, né? Para isso eu trouxe outra informação, ó. Uma unidade astronômica é equivalente a 499 segundos-luz, ou seja, o tempo necessário para a luz proveniente do Sol chegar à Terra é de aproximadamente 8 minutos e 19 segundos. Então, a gente já brincou com essa ideia. Quando a gente sente, nesse momento aqui, a quinturinha do Sol, o raio do Sol, a gente está vendo o passado do Sol, né? Porque o que acabou de chegar aqui nesse momento saiu lá do Sol 8 minutos, e 19 segundos atrás. Então, a gente já está vivenciando, não é não, Billy? A gente já está vivenciando esse passado aí, mas a gente não quer brincar com essa ideia do passado, presente e futuro ainda nesse contexto, tá certo? Vamos concentrar aqui na aula. E aí eu trouxe para vocês, se a gente tem essa medida de anos-luz já frequente na astronomia, e agora a gente acabou de fazer a comparação com a distância de 8 minutos e 19 segundos, quando eu vou para um ano, esse ano-luz tem muitos minutos, né? Muitos segundos, né? Então, a gente está fazendo a comparação de tempo relativo à distância. Mas a gente vai medir em tempo, professora? Não, gente, vamos dar uma olhadinha ali, ó. O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Isso significa aproximadamente a 9,5 trilhões de quilômetros. Eita, que é quilômetro que só a bexiga, né não? E a gente viu que uma unidade astronômica, que é essa distância aqui, ó, tá na casa do 1000, milhão, bilhão, né? Aqui a gente tem 9 trilhões. Bota aí mais números nisso. Para a gente ter uma dimensão desse valor, eu escrevi e deu um trabalho. Mentira, no computador não dá tanto trabalho não. Mas eu escrevi aqui no cantinho, ó, bem comprido, o valor estimado, que é utilizado, né, na ideia da astronomia, para essa aproximação, né, no valor mais aproximado aí, mais pertinho da realidade, a gente tem aí esse número gigantesco. Mas no próprio texto que eu usei, a gente já leu com um arredondamento, ó, eu tenho 9,5. Aqui, nesse arredondamento, eu tenho 9,46 e aqui a gente tem um número gigantesco. Então, quais são as possibilidades, as regrinhas que a gente está utilizando até de maneira assim nem perceber, tá, gente? De tanto a gente perceber essa ideia no nosso dia a dia de fazer esse arredondamento, quando a gente fala a maneira como o número vai ficar depois desse arredondamento, a gente já está usando a regrinha sem nem perceber. Aqui a gente só vai formalizar de que maneira você vai usar isso, tá bom? Então, perceba que números muito grandes já são do nosso dia a dia a prática da gente fazer esse arredondamento, tá? Ó, não falei, né, do canal? Lá no comecinho, eu mostrei para vocês a telinha de como está o nosso canal e mencionei a quantidade de inscritos. 8,44 mil. Professor Pedro, me ajude aqui. 8,44 mil são quantos mil alunos? Bom, a gente pega essa questão aí da vírgula, né, e já começa a traçar esses valores que são os valores anteriores, né? Pode notar aí que ele colocou 8,40 e quanto, Briane? 44 mil. 8,44 e ele colocou um mil ali, certo? Então, aquele mil é a mesma coisa de você representar ali e escrever o 8.000. Quando você escreve o 8.000, você tem a noção que aqueles 0,44 ali representam mais 440 alunos, certo? Então, eu tenho aí um total, se a gente fosse tirar esse 1.000 aí, né? A gente iria escrever o 8, o 4, o 4 e um zerinho, para indicar aí os 8.440 alunos, tá joia?
Eu posso falar mais ou tu vai... Eu vou dar um tempinho para você Vai falar. dar um tempinho que vai aparecer aquele negocinho do chat subindo, assim. Tá bom. isso. Ó, mas aí o professor Pedro já puxou o gancho do número com a vírgula, né, representando ali a quantidade inteira do 8.000, e a gente tem ali aquelas duas casinhas decimais, na verdade sendo completada com mais uma, que seria o zero, para representar o 440. Mas eu tenho certeza que é 440. Podia ser 441, professor? Podia não. Podia ser 442? Também podia não. Vamos ver mais na frente. A ideia é a gente fazer a comparação disso aqui, ó, já que a ideia é trabalhar com arredondamento. Opa, deixa eu avançar um pouquinho. Opa. Agora. Não. Agora sim. Pronto, professor. Agora. Chegou a minha vez, tá vendo? Não combinado, mas já chegou a vez do professor Pedro de verificar como é que tá ali no chat e fazer um pouquinho mais dos comentários depois dessa indagação. E aí, gente, vocês acham que podia ser 8.441 para aquele número tá ali 44, já que não aparece, né, o restante do valor ali no finalzinho? Vou passar para o professor Pedro para ele fazer as considerações e ver como é que tá no chat, tá? Bom, pessoal, essa questão aí das aproximações dos valores, ela é muito interessante, como o Briane citou aí o exemplo da área do Brasil, né? E ela colocou o valor por extenso no total e depois ela foi colocando as aproximações. Poderia também, Briane, ter colocado os nomezinhos ali, né? Das casas, né? Das casas decimais, tirar todos aqueles números e colocar o milhão, certo? Ou milhões, acabou-se. Você já tiraria aí um bocado de casas decimais, tá joia? Então, sempre tem a ideia dessas questões e desses valores relacionados à aproximação, tá bom? Como ela colocou lá no outro exemplo embaixo, ela colocou um nome bem grande, certo? Depois ela colocou a aproximação, e aí ela colocou lá os 8.300.000, certo? Mas o valor era outro. Depois ela colocou e adicionou mais os 10.000. Você pode notar que esses valores aí de aproximação, o que a gente pode fazer, tá? Relacionado a isso, pode trazer uma interferência. Agora lembre-se que essa interferência, ela tem que ser a mínima possível, tá bom? Pode notar que na primeira aproximação que ela fez lá, ela retirou 10.000 e pouco, mas ela tirou 10.000 e pouco da aproximação referente a 8.500.000 quilômetros quadrados de área. Então, veja a comparação aí e a importância que tem esses 10.000 metros quadrados em comparação aos 8.500.000. Então, a diferença aí, ela é muito grande. Por isso que a gente pode aproximar dessa forma, certo? É a mesma coisa de você ter R$10 e você retira R$1. R$1 em comparação aos R$10 é muito, certo? Mas se você tem aí 30.000, certo? E tira esse R$1, esse R$1 também aí já não vai ser tão significante, tá bom? Então essas questões aí que ela falou também, da questão lá do número de inscritos lá no YouTube, tá? Ela perguntou se poderia ser 8.441 ou 8.442, certo? Isso vai depender muito da aproximação que está sendo feita e da quantidade de casas decimais, tá? Você pode notar isso também na quantidade de seguidores que tem no Instagram. Eita Deus, né? Isso aí todo mundo vai saber. A gente tem lá os influencers que tem 2,7 M. Você sabe que tem 2,7 milhões de seguidores. Mas será que se ele clicar lá naquele negocinho para dar o número exato de seguidores, vai ter lá 2.700.000? Provavelmente não. Vai ter 2.730 e poucos mil e alguma coisa. Quando chega no 2.750.000, aí o Instagram já coloca 2,75, né? E aí só vai acrescentar de novo quando bater lá os 2.800.000. Então essa questão aí da aproximação, você pode ver em diversas situações. Outra coisa para eu passar a palavra para a Briane aqui, foi que eu lembrei em relação... Briane, em relação à distância que você falou aí da Terra para o Sol, né? Sim. E tem uma história bastante interessante que uma criança chegou para o seu avô, né? Eles moravam tipo no interior e tal. Chegou para o seu avô e disse: vovô, onde é mais longe?
é daqui para a Lua ou é daqui para a Inglaterra? Oxê. Aí o avô pegou essa criança, sente aqui, meu filho. Ali, aquilo ali que está em cima é o quê? Ele disse, a Lua. Aí disse, e a Inglaterra, você tá vendo? É verdade. Ele tava vendo a Lua, pô, não tava vendo a Inglaterra, né? Bichinho, Então, gente. o avô daquela criança, né, inocente, né, disse que a distância era para a Lua. Mas a gente sabe que não é, Briane falou agorinha aí, que a distância é gigantesca, tá bom? Verdade. Então, eu vou passar a palavra para ela agora, ela vai dar continuidade. Não é porque a gente tá vendo que vai dar para chegar mais rápido na Lua do que na Inglaterra, né, professor? Ó, gente, vamos dar continuidade aqui. Opa, de novo. Beleza. A gente vai trazer aqui as regrinhas básicas de fazer o arredondamento e você que está aí já deve lembrar e já deve ter percebido mais ou menos qual foi o mecanismo que a gente utilizou, tá? A gente vai ter que primeiro escolher qual é a casa decimal que vai ser a base do nosso arredondamento, verificar o algarismo que vem logo em seguida e a gente vai ter duas opções. Se os algarismos for 0, 1, 2, 3 e 4, o valor da casa decimal que a gente acabou de escolher, né, vai permanecer o mesmo, tá certo? E se o valor for 5, 6, 7, 8 ou 9, o valor da casa decimal que a gente escolheu como base vai ser acrescido de mais um elemento, de mais um valor, tá certo? Então, ó, e aí a gente vai completar o restante das casas com 0. Vamos verificar aqui como é que vai ser? Eu trouxe aí, por exemplo, o número 2.549.375. E vou escolher uma dessas casas decimais para a gente fazer a base do arredondamento. Vamos aqui para frente. Opa! Pronto. Olha aí, primeiro a gente está trazendo para vocês a divisão do sistema decimal, né? A gente tem o trio das unidades simples, onde a gente tem centena, dezena e unidade. Espero que vocês lembrem disso, mas já coloquei aí a dica para vocês anotarem, tá bom? A gente também vai ter o grupo, né, a casa dos milhares. Esse trio aqui dos milhares também tem centena, dezena e unidade. Só que a gente vai completar centena de milhar, dezena de milhar e unidade de milhar, para você saber que é 1000, tá certo? E o último grupo ali, na verdade, ele vai estar sozinho, porque eu utilizei 2 milhões, né? A gente tem uma unidade de milhão aí, tá certo? E essa unidade de milhão está representada com o número 2. Então, aí a gente vai ter esse número composto desses 3 grupos, né? Dessas 3 classes numéricas aí nesse momento. E eu vou escolher um desses números para a gente fazer o arredondamento, ó. Escolhi aqui o número 9. Esse número vai ser a minha base de realizar esse arredondamento ou não. Quando a gente escolhe esse número, eu vou observar o número que vem logo antes, né? Então, a gente vai observar aqui agora qual que é o próximo número, é o 3. De acordo com a regrinha do arredondamento, esse 3 aqui, ele não vai influenciar no valor desse 9. Então, a gente vai manter o 9 e vai representar o restante dos números aqui através de zeros. Então, vai ficar assim, ó. A gente vai ter 2.549.000, né? Então, a gente fez um arredondamento. Na verdade, definimos primeiro a casa decimal referência, depois a gente observou a casa decimal em seguida e, de acordo com a regrinha, a gente verificou se somava ou não o número 1. Como a casa em seguida foi o 3, a gente deixou o número do mesmo jeito, tá certo? Vamos ver um próximo. Aqui a gente tem agora o número 3. Esse vai ser a minha base, né? Minha casa base aí para ver se eu vou ou não fazer o arredondamento. O número que vem em seguida é o 7. O 7, ele já entra na segunda regrinha, né? Então, se a gente tem o 7, ele vai influenciar diretamente nesse número 3. E a gente vai ter esse arredondamento somando aqui 3 mais uma unidade. Então, a gente vai ter 2.549.400, tá certo? A gente fez o arredondamento agora para cima, utilizando que esse número que veio depois é um número que já atende a segunda regrinha e eu preciso adicionar 1 na casa base que a gente utilizou, tá certo? E aí, professor Pedro, tem mais algum comentário no chat? Como é que tá aí essa movimentação? Suas considerações sobre as regrinhas do arredondamento? Bom, hoje eu falei pouco. E foi? Foi, tá você certo. colocou pouco negocinho subindo aí do chat. Bom, temos aqui o Gustavo participando da aula, a Adna também participando da aula, o João disse que entendeu tudo, tá? Temos aqui o Keirson é novato, né? A gente começa a conhecer os nomezinhos novos também, É né? verdade.
Keirson, seja muito bem-vindo, viu, Keirson? Não deixe de participar da aula, certo? Continue vindo aqui assistir a nossa aula. O Gustavo é da escola Alexandre e Gustavo. Não sei se é o nome dele de novo ou se é o nome da escola. Mas, galerinha tá aqui, tá participando, certo? Bastante importante aí essa questão dos arredondamentos que Briane trouxe para vocês aqui na aula de hoje. E essa temática aqui você vai levar para a sua vida, certo? Em qualquer coisa que você for fazer relacionado aí a número, você vai estar fazendo aí um arredondamento, certo? Sempre, sempre, sempre. E como eu sempre falo, né? Quando a gente fala de dinheiro e de nota, os alunos aí nunca erram essas questões aí, principalmente envolvendo arredondamento, tá? Verdade. Nunca erram. Então, essa foi a aula de hoje envolvendo aí essas questões dos números, né? Briane trouxe a questão de números grandes, de como a gente pode escrever. Você também pode identificar essas questões aí das palavras, tá? Que ajudam muito você colocar aí o nome, tá? 1000, milhão, bilhão. Você consegue diminuir bastante aí o tamanho, tá? A quantidade de algarismos que vai ter um determinado número, tá certo? Estamos estourando aqui o tempo. Calma, então, não, ainda não. Eu sei que não acabou não, eu sei, eu tô ligeiro. Então, Briane vai dar continuidade aí à aula, que ela tem mais um negocinho aí para trazer para vocês. Esse negocinho é o cuidado, gente. Eu botei aqui ó, um monte de placa para lembrar daquela aula que a gente trabalhou com a soma de números decimais. Nessa aula, a gente mostrou que a gente tinha um valor a ser somado em dinheiro e para isso, para ter uma praticidade, né, a gente fez o arredondamento de cada um desses números. Quando a gente fez a soma, e todos os arredondamentos estavam certinhos, tá? Quando a gente fez a soma, a gente obteve R$30. Vocês lembram dessa aula, né? E daí, aprendendo a fazer a soma com números decimais, tá, Libia? A gente teve, de novo, aqui a soma real desse número sendo R$30,19. Então, aí o cuidado é, se a gente está trabalhando com dinheiro e eu preciso efetuar um pagamento, a gente precisa entender que esse arredondamento pode nos prejudicar. Mesmo utilizando as regrinhas corretas, às vezes a gente puxa um número para baixo que vai fazer falta mais na frente. Então, é um ponto de atenção no momento de fazer esses arredondamentos que, se for em relação ao financeiro, é sempre bom a gente perceber o número que a gente conseguiu arredondando o valor e o número real da soma, né? Se a gente levasse só R$30 no mercado para fazer aquela compra ali, a gente ia voltar sem algum item, né? Porque não ia conseguir comprar com dinheiro a menos, né, Mili? Então, a gente tem que fazer essa comparação aí, em que situações a gente vai utilizar o arredondamento e se esse arredondamento ele não vai ser prejudicial. Quando a gente está trabalhando com matemática, a gente tem números decimais, a gente dá a dica de primeiro você realizar as operações e o arredondamento só ser feito no final desse cálculo ser realizado, tá certo? Se a gente fosse arredondar esse número daqui, parte por parte, a gente ia ter esse tipo de comparação. 19 centavos, eu não posso levar 0 centavos, né? Então, esse arredondamento, mesmo que puxasse o número para baixo, a gente ia ter que levar R$31, por exemplo, para poder efetuar essa compra, tá bom? Então, chamando a atenção aqui para esse tipo de situação do nosso dia a dia, a gente vai finalizar a aula por aqui, não é, Bia? Porque a gente já estourou o nosso tempo. Eita, que a Adriana vai me colocar para fora. Professor Pedro, dê um tchau aí, por favor. Bye! É isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.